o ano de 2026 vai ser marcado pelas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, que prevê, né, a renovação da Câmara e de 1/3 do Senado. O que está em jogo? Tá? O controle do Congresso, que hoje está na mão dos republicanos, e a capacidade do governo do presidente Donald Trump de levar adiante os seus projetos. Mas aí tem alguns obstáculos, tanto para ele quanto para os democratas conseguirem os seus objetivos. Fred, vou pedir a sua ajuda para a gente entender o que está em jogo aí nessas eleições agora de meio de mandato. Isso. Primeiro vamos explicar um pouco o que são essas midterms, né, as eleições de meio de mandato. Né? A cada 2 anos tem eleição, por causa do tamanho dos mandatos de Senado, Câmara dos Representantes, você precisa fazer essa eleição. Dos deputados vão ser todos os 435 membros do Congresso vão ser reeleitos. Né? Nós elaboramos também uma planilha que dá para visualizar um pouco melhor essa situação. A do Senado vão ser 33 cadeiras, mais 2 cadeiras especiais, que é a do J.D. Vance, vice-presidente por Ohio, e de Marco Rubio, secretário de Estado, que também, como ele está no secretário de Estado, ele ainda tem mais 2 anos de mandato que vão ser colocados em discussão. Ainda tem mais 39 eleições em estados e territórios, mais uma série de outras consultas populares que são muito importantes. Tudo isso vai mostrando. Ali nós estamos vendo, você percebe aquilo que a Letícia falou. Em azul, os democratas, em vermelho, os republicanos, aqueles pontos mais descoloridos são os independentes, né, que são 2 no Senado e 3 na Câmara. Isso dá uma conta, nesse momento, que está sendo em jogo, são dos 33 do Senado, 20 são cadeiras que estão hoje com republicanos, 13 com democratas. Né? Então, os republicanos podem até perder 3 cadeiras que eles continuam tendo o controle do Senado. No caso dos democratas, eles precisam de 4. Por que isso é importante? Se você lembra do shutdown, né, o apagão legislativo desse ano, foi exatamente por não conseguir uma maioria consistente, né, eles precisavam de mais 8 votos dos democratas para poder consolidar, que levou à paralisação por 43 dias. Né? Então a coisa precisava de... O governo Trump, apesar de ser maioria, ele precisa desse colchão estável. Agora, as midterms têm uma série de características muito próprias. Né? Por exemplo, nós vamos ter 8 senadores e 39 deputados que não vão concorrer. No Senado, 4 democratas, 4 republicanos. Na Câmara, 16 deputados democratas, 23 republicanos. Por que isso é importante? Porque normalmente o sistema eleitoral americano é muito engessado. Quem já está no governo acaba conseguindo se reeleger por causa da força nos distritos. Né? Então, isso daí traz uma certa capacidade. Como esses não estão concorrendo, são vagas mais abertas para mudança. Para você ter uma ideia, na história de 1988 a 2024, 489 deputados e senadores não se reelegeram. Nas midterms, normalmente, são só 20 que não se reelegem. Então, é muito engessado. Outra coisa que é importante da gente ver também, que faz parte do cálculo, são as pessoas que estão concorrendo agora. Né? Normalmente, nas midterms, o partido do governo não tem vantagem, ele acaba ficando... Ele acaba perdendo. Aconteceu na última eleição. Os democratas conseguiram ganhar mais eleições, mas de 1934 a 2018, normalmente, em média, há uma troca de 28 candidatos a deputados e 4 senadores. Só em 3 anos o partido do governo ganhou a Câmara, em 6 anos ganhou como Senado e em 2 anos em ambas as casas. Então, por que tem essa relação? A American Presidents Project, ela avalia 2 fatores para você ter essa troca que pode dizer se o partido governante vai continuar mantendo ou se não. A primeira é a quantidade de cargos do partido do presidente que está em jogo e que podem ser substituídos. Quanto mais cargos, mais chance de perder. Nesse ano são 30, né, republicanos. É um volume grande. E segundo, e mais importante ainda, a popularidade do presidente. Eu ia perguntar isso, se a popularidade do presidente pode acabar influenciando ali perda de espaço. Quanto menor a popularidade do presidente, maior a possibilidade de troca. E nesse ano, até o início do ano, o Real Clear Politics mostra que
a popularidade do Donald Trump está em torno de 40%, 54% mais ou menos de rejeição. Então, esses dois fatores pesam muito. Esse gráfico que nós estamos vendo é a pesquisa em relação à predisposição em relação aos democratas. Desde março, quando começou aquela discussão das tarifas, etc., os republicanos e os democratas estavam empatados. Depois os democratas foram para cima e agora no começo de dezembro eles estavam com essa vantagem, mais ou menos quase 4 pontos percentuais, mas estava apontando um declínio. Agora, isso daí é uma coisa que ainda vai ter que ser discutida, porque a estratégia do Trump, primeiro, ele é um personalista e ele teve uma votação muito grande. Então, os candidatos estão se colando nele. Então, buscam essa aproximação direta. Outra estratégia, o J.D. Vance, vice-presidente, está fazendo comícios grandes para poder mobilizar esse eleitorado. Mobilizar por quê? Porque a participação eleitoral é baixa. Enquanto nas eleições vai de 50% a 60% de participação, nas midterms vai de 40%, chegou a 34%, 35% em 2014. Então precisa motivar esse eleitorado. E outra coisa que a gente precisa também olhar é a estratégia dos republicanos do que eles chamam de gerrymandering, que foi o ajuste dos distritos eleitorais, como eu falei, como é muito engessado, normalmente quem está eleito vai ser reeleito. Então, mexendo na composição dos distritos, aumenta as chances. O Texas teve uma mudança grande do lado dos republicanos. A Califórnia também. Do ponto de vista dos republicanos, eles estão mexendo com a composição eleitoral a partir do censo, né? Eles devem conseguir entre 12 e 14 distritos. Os democratas, só 9. Então, isso tudo, assim, está fazendo parte dessa movimentação e o Trump tem isso muito em vista, né? Então, ele tem mais... Tem algumas coisas também que estão pesando contra os democratas, né? Não vamos falar que tudo pesa contra... Primeiro, os democratas estão sem uma bandeira própria. As questões sociais, as questões de gênero, as questões de equidade perderam muito apelo nas eleições e do eleitorado médio, né? E segundo, os democratas acabaram colocando como bandeira no lugar disso o antitrampismo. Então eles ficaram perdidos sem uma bandeira própria. E por fim, também há uma grande divisão entre os grupos dentro do próprio Partido Democrata, que acaba ficando, no final das contas, sem grandes nomes e brigando entre si.